Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Desculpa o susto que vocês devem ter levado, né? Que deve ter fechado o webinar aí. Eu tive um probleminha aqui e acabou fechando o webinar. Já estamos de volta. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações da Elsevier, especializada nas plataformas Science Direct, Scopus e também no gestor de referências Mendeley. Ontem nós tivemos uma sessão maravilhosa sobre Scopus, tá? E hoje nós vamos ter uma sessão específica voltada para o Mendeley, tá bom? Pessoal, eu quero, antes de efetivamente conversar com vocês, começar a nossa sessão de hoje, eu queria dar algumas orientações, tá? Primeira orientação, quando vocês forem perguntados, tá? Se estão me escutando, se estão vendo a minha tela, não é nesse caso aqui agora, vocês ainda não estão vendo a minha tela, eu vou pedir a gentileza de vocês colocarem essa informação na caixinha de chat, tá bom? Aí é só colocar sim ou não, perfeito? Para perguntas, eu vou pedir a gentileza de que vocês as coloquem na seção QA, que é um botãozinho aí que tem 2 balõezinhos com símbolozinho de discurso, tá bom, pessoal? Então, peço a gentileza. Por favor, vocês podem utilizar o chat de modo a me falar se vocês estão me escutando, se está tudo bem com vocês, se o áudio tá bom. Ótimo, pessoal. Maravilha, então. Eu não consigo ver os nomezinhos de vocês aqui como participantes, porque hoje o Zoom simplesmente não está me mostrando. E aí eu já peço desculpas logo de início, Michele, que eu não estou conseguindo ver a listagem dos participantes que estão aqui no webinar. E eu não consigo aí habilitar seu microfone. Muitas desculpas por isso, viu? Eu não sei o que aconteceu hoje. Acho que o Zoom tá de feriado e falou, hoje eu não vou mostrar os participantes para ela. Tá bom? Me desculpa mesmo, viu, Michele? Mas se você quiser que eu fale alguma coisa para os participantes, pode me falar, tá? Que eu vou tentar ficar de olho o máximo possível no chat, aí eu falo. Ou senão você pode falar para todo mundo aí, marcando todos os panelists, no caso para mim, e todos os participantes também, tá bom? Muito obrigada, então, pessoal. Agora, então, eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. E aí eu vou querer testar se vocês estão visualizando a minha tela. Vocês estão vendo aqui no meu navegador, no meu Google Chrome, se é a paginazinha aberta do Mendeley? Fala para mim no chat. Eu sou brasileira, não desisto nunca. Tô tentando ainda continuar vendo aqui o nomezinho de vocês, mas não aparece para mim. Maravilha, então, pessoal. Então, já que vocês estão vendo, deixa eu puxar o microfone para ficar mais pertinho, para vocês escutarem melhor. A gente vai começar, tá bom? Hoje, falando sobre Mendeley, eu preferi não ter uma apresentação. Quem me acompanhou ontem na sessão sobre Scopus deve ter visto que eu comecei com uma partezinha mais teórica, tá? E, geralmente o materialzinho de Mendeley é muito curtinho, eu preferi nem mostrar para vocês, mas fiquem tranquilos. Lá naquela paginazinha onde vocês vão buscar o certificado, eu vou colocar lá, vou subir lá uma apresentação completíssima com todos os passo a passos do uso do Mendeley, tá bom? E aí eu prefiro que a gente aproveite essa nossa hora colocando aí a mão na massa e, de fato, trabalhando com o Mendeley. Combinado? Então, perfeito. Seguinte, pessoal, quando a gente fala de Mendeley, a gente está falando de uma solução, tá? É uma solução gratuita. Então, o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam é que, tá? Mendeley não é um produto que é assinado pela CAPES e aí vocês têm, obviamente, o acesso a essa utilização do Mendeley. Não é nada disso, tá? Então, como eu falei, Mendeley é uma solução gratuita da Elsevier. Então, todas as pessoas têm direito a ter uma conta Mendeley, tá certo? O que essa conta Mendeley dá para vocês? Dá para vocês a possibilidade de utilizar Mendeley e usufruir das duas características principais no Mendeley.
Tendo o Mendeley como um gestor de referências, que vai permitir com que vocês armazenem e organizem aí referências, documentos em uma biblioteca de vocês, tá? E por outro lado, o Mendeley é uma rede social com fins exclusivamente científicos e acadêmicos, tá? Tá reunindo aí um pouquinho mais que 11 milhões de usuários, tá bom? Então, quando eu tenho uma continha Mendeley, eu vou ter essa possibilidade de usá-lo como gestor de referências e também de usá-lo aí nessa interface dele, rede social. Bom? Então, quando eu tenho a conta Mendeley, automaticamente já é criado para mim um perfil nessa rede social Mendeley. Bom? Falando um pouquinho do Mendeley nessa interface, tá? Nessa cara dele, gestor de referências, o que a conta Mendeley dá para vocês? A possibilidade de armazenar 2 GB em uma biblioteca, tá? Além disso, a possibilidade de compartilhar 100 megas entre os grupos, tá? E vocês têm a possibilidade também de criar grupos, e aí, obviamente, vocês vão poder escolher que tipo de grupo vocês vão criar. Nós temos 3 tipos básicos, e para essa continha, a gente tem uma restrição quanto a um tipo específico de grupo. Não vou falar agora, tá? Quando eu falar lá na frente sobre grupos, aí eu vou dizer para vocês que particularidade é essa, tá bom? Pessoal, em relação a certificado, eu tô vendo que vocês estão me perguntando no chat, tá? No finalzinho eu vou contar para vocês em relação aos certificados. Quem participou ontem já deve saber mais ou menos como é que é o esquema, que eu já vi que vários de vocês já baixaram o certificado de ontem, quem participou, tá? Então fiquem tranquilos. Se vocês não receberam esse e-mail para pegar o certificado de ontem, pode ter acontecido algum errinho, caiu no teu spam, você não viu? Manda para mim um e-mail, tá? E aí no finalzinho eu vou deixar meu e-mail com vocês, me manda um e-mail para que eu possa te ajudar, se você precisar do passo a passo, para saber como fazer. Se tiver um pouco enrolado nisso aí, me manda um e-mail que eu te ajudo, tá bom? Ó, Rian falou para mim que conseguiu, Maria Júlia também conseguiu, todo mundo sem problema. Então tá bom. Mas se você tiver algum problema, fala comigo depois, tá bom? Ótimo, pessoal. E aí, voltando a falar de Mendeley, a gente tem então Mendeley se apresentando pra gente, tá? Em 3 versões diferentes. Então, eu tenho uma versão chamada web ou online, como vocês queiram chamar, que a porta de entrada para ela está aqui, ó, nesse site, tá? Então, você entra no seu navegador, digita lá www.mendeley.com e você vai ter aqui o caminho para entrar nessa versão web, tá? Então, na versão web, vocês vão ter, além da biblioteca de vocês, com seus documentos listados, vão ter esse contato com a interface rede social, certo? Temos uma segunda versão, que é a versão desktop, então, ou seja, a versão programa de computador, que vocês vão fazer o download, tá? Instalar no computador de vocês e vai ter aqui uma biblioteca nesses moldes que vocês estão vendo aqui na minha tela, tá? Temos uma terceira versão chamada Mobile, que é a versão aplicativo para telefone, tá? Então, a gente tem, então, 3 versões distintas do Mendeley e eu posso, então, acessar os meus documentos, a minha biblioteca, a partir de versões diferentes e, claro, de dispositivos diferentes também, ok? Mas tudo começa nessa versão web, tá? Eu digo que aqui, nessa porta de entrada da versão web, que eu tenho umas opções importantes para conversar com vocês. Primeira opção, tá? Quem estava aqui comigo ontem, quando eu conversei de Scopus, deve lembrar, mais ou menos, que um ponto da minha apresentação, eu falei que não era necessário ter uma conta de login em Scopus para ter acesso à plataforma, enfim, o que a plataforma vai poder te proporcionar, tá bom? Isso não se aplica para Mendeley, tá? Então, em Mendeley, eu preciso sim ter uma conta, beleza? E aí, para ter uma continha Mendeley, tá? Vocês podem criá-la aqui nessa versão web, tem a opção de criar conta, tá?
Mas, se você já tem uma conta de login associada a alguma outra solução de Elsevier, ou seja, a Scopus, a Embase, a Science Direct, qualquer que seja, você vai pegar aquele mesmo e-mail e mesma senha, tá? Dessas outras soluções que você usa para fazer login em uma dessas outras soluções, tá? E vai fazer o efetivo login. Não precisa criar uma nova conta se você já tem uma conta atrelada a uma solução Elsevier, ok? Bem, essa conta pode ser criada com seu e-mail corporativo, se você trabalha em um lugar, com seu e-mail institucional, ligado à instituição, tá? Ou com seu e-mail pessoal, tanto faz, tá bom? Não tem nenhuma diferenciação, tá bom? E, efetivamente, temos aqui nessa versão web, tá? Nessa porta de entrada da versão web, o botão de download, que seria, então, para fazer o download dessa versão desktop, tá bom? E aí vocês chegam aqui podendo visualizar aqui a opção de fazer o download dessa versão de acordo com o sistema operacional do computador de vocês, tá? Então, se você tem Linux, você vai clicar aqui em Linux, Mendeley Desktop for Linux, tá? E fazer a escolha, então, devida com o seu sistema operacional. Feito esse download, você vai, então, instalar o Mendeley Desktop no seu computador. E o que vai acontecer? Você vai chegar aqui na área de trabalho do seu computador e vai ver o ícone do Mendeley, tá? No caso meu, eu arrastei aqui do meio da área de trabalho e puxei aqui para minha barrinha de tarefas. Aí ele fica sempre aqui. O que vai acontecer? Se você está começando a utilizar Mendeley agora, ou se você já utiliza, mas não tem o costume de pedir para Mendeley guardar os seus dados de e-mail e senha, todas as vezes que você clicar ali naquele íconezinho, vai te pedir, então, essas credenciais dessa conta Mendeley, tá? E aí, você vai informar, então, esse e-mail e senha e vai chegar aqui nessa biblioteca, ok? Bem, primeira coisa que vocês devem estar reparando é que eu tenho uma biblioteca recheada, cheia de coisas, tá? E, então, quero mostrar para vocês como que eu fiz a inserção desses documentos para a biblioteca, tá? É isso que eu ia falar agorinha, Iago, muito bom sua pontuação. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, colocam lá no QIA, que é mais fácil de eu conseguir fazer com vocês aí esse acompanhamento. Pelo chat, vai subindo uma em cima da outra, eu acabo não conseguindo ver. Por mais que eu puxe, essa bolinha de ficar descendo e subindo fica meio ruim, tá? Se tiver alguma pergunta sobre Mendeley que você tenha que fazer para mim, pode botar no QIA, tá bom? Quero mostrar para vocês, então, como que seria, tá, a inserção desses documentos na minha biblioteca. Então, o que eu fiz? Antes de começar com vocês, eu fiz download de uma série de documentos, tá? São artigos, aliás, e quero inseri-los para dentro dessa biblioteca, ok? Como que a gente vai fazer isso? É muito fácil. Tenho aqui, então, na interface do Mendeley Desktop, uma barra de menus aqui em cima, no topo, tá? Onde eu tenho o primeiro menu, que é o menu File, o menu Arquivo. Então, eu vou clicar aqui em File e temos aqui uma listinha que aparece, tá? Eu vou selecionar a opção Add Files, ok? Eu vou clicar aqui em Add Files e aí vai abrir uma caixinha com as pastas do meu computador. Eu vou selecionar a pasta onde está aquele documento, vou clicar no documento que eu quero e depois eu vou clicar em abrir. E aí o documento, ó, entra aqui na minha biblioteca, tá? Temos uma segunda maneira de fazer a inserção, então, de um documento que eu já tenha no meu computador para essa biblioteca. Como seria? Eu tenho aqui uma barra de botões. Se vocês separarem, o primeiro botão que eu tenho é o botão Add, que é uma folhinha de papel com o sinalzinho verdinho demais no cantinho. Se você clicar no botão Add, você também vai visualizar aquela mesma caixinha. Selecione então a pasta onde está aquele documento que você quer inserir para a biblioteca. Clica no documento que você quer e depois pede para abrir. Estou fazendo aqui a entrada, tá? De artigos, enfim, de documentos científicos, mas nada me impede de inserir para cá, de enviar para cá, para essa biblioteca, um documento que eu fiz no meu editor de texto, um
PowerPoint, um documental do PowerPoint, uma apresentação de slides, melhor dizendo, uma planilha, não tem problema nenhum não, tá? Pode inserir de vários tipos de documentos aqui, certo? Mostrei para vocês duas formas de inserir um documento nessa biblioteca. E nós temos uma terceira forma. Que forma seria essa? Eu vou aqui minimizar, tá? Minimizar não, deixa eu diminuir só um pouquinho. E vou puxar um pouquinho a minha biblioteca para o lado, tá? E aí vocês vão estar visualizando só um pedacinho dessa minha biblioteca, tá? E o que vai acontecer? Eu tenho aqui, não sei se vocês estão reparando, dois documentos perdidinhos aqui, dois PDFs aqui no meio desse monte de ícones meus. E eu quero pegar esse documento aqui, ó, que é um texto completo, vou até abrir para vocês darem uma olhada, e quero mandá-lo lá para aquela minha biblioteca Mendeley, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar esse documento com o botão esquerdo do meu mouse, vou manter esse botão esquerdo pressionado, e aí não solta o botão, e você arrasta esse fantasma desse documento, reparem que fica colado atrás do mouse um fantasma daquele documento, você arrasta esse fantasma para dentro da biblioteca Mendeley. Quando chegar dentro da biblioteca, você vai soltar o botão esquerdo do mouse e aí o documento, ele entra aqui em texto completo, tá bom? Porque no caso eu tinha o texto completo, beleza? Vocês vão reparar o seguinte, tá? Que naquele documento, isso aconteceu para os 3 documentos, mas provavelmente vocês não devem ter reparado, tá? Que esse documento aqui, ele tem um nome de arquivo aí diferente, né? Que é uma série de números com uma letrinha S ali perdida no meio do caminho. Quando eu fiz download desse texto completo lá de Science Direct, o que aconteceu? Esse arquivo veio com esse nome, tá? E quando eu faço o envio desse documento para a biblioteca Mendeley, esse documento ganha nome de autor, ganha título, ano, onde foi publicado, tá? E se vocês repararem, ele estava selecionado aqui, do ladinho, nessa caixinha lateral, eu tenho os metadados desse documento. O trabalho que o Mendeley faz é de extrair os metadados desse documento de forma automática. Então, os metadados que forem inseridos lá no momento de criação do PDF são lidos. Cuidado, que às vezes eu encontro alguns usuários falando assim, Aline, eu fiz um envio de documento para o Mendeley e aí tava lá, veio o título em árabe. E eu falei, olha, lá no momento de criação desse PDF foi inserido esse título, esses metadados em árabe. E aí o Mendeley vai simplesmente ler o que está lá e te apresentar, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham uma noção de que se vier com algum errinho, não foi culpa do Mendeley. O erro, vamos colocar assim, esteve ali, começou e aconteceu lá no momento de inserção desses metadados, no momento de criação do PDF, tá? Claro que eu posso, claro, corrigir, tá? Não é possível corrigir se veio com algum errinho, se eu preciso fazer uma modificação. Daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Deixa eu tentar responder algumas perguntas para ver se não acumula, tá? Perdi o webinário de Scopus. Vocês vão colocar o vídeo em algum lugar? Ah, sim, muito, muito importante. Tanto a gravação de Scopus de ontem, quanto a de hoje de Mendeley, vai estar sendo compartilhada com a Michelle, que é do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, e eles vão estar subindo, tá, no canal deles. Então fica de olho aí que vai estar essa gravação desses webinars todos disponíveis para vocês, tá bom? A Aline me pergunta, minha xará, é possível sincronizar a versão web com a software para o computador? Sim, tem um botãozinho aqui, ó, de sincronizar. Mas, em suma, essa sincronização deve acontecer automaticamente. Mas eu sempre sou muito prudente e aí eu sempre peço para clicar no botãozinho sincronizar, principalmente quando você está inserindo os documentos aqui no seu computador. Bom? É possível utilizar apenas a versão web e depois sincronizar os documentos com a versão desktop? Sim, Júlia. Essa sincronização costuma demorar muito? Depende da quantidade de documentos que você tem. Quando você abre a biblioteca Mendeley Desktop, porque eu já deixei aberto quando eu entrei com vocês, mas eu tenho
300 documentos. Demora uns 2 minutinhos até ele pensar, tá? Mas não é muito, muito tempo, não. Olha, não, Júlia, meu computador nem é tão novo assim, tá bom? No Mendeley é o mesmo conteúdo encontrado no PubMed, Scopus. Então, Beatriz, todo o conteúdo, tá, científico, documentos que você obtenha de plataformas, você pode inserir aqui na Biblioteca Mendeley, tá bom? Como seria o download para o macOS? Ana, lá na página de download, tá, ó, aqui, ó, tem a opção Mendeley Desktop para macOS, tá bom? Flávio me pergunta se é gratuita. Sim, é gratuita, totalmente gratuita, tá? As funcionalidades todas do Mendeley são gratuitas. Roberta me pergunta, artigos da base Cielo também carregam no Mendeley? Sim, no finalzinho eu vou mostrar uma outra forma de mandar um documento em texto completo para cá, para essa biblioteca, e vou fazer esse processo com um texto completo que eu peguei lá no Cielo, tá? Vamos lá. Dá para inserir pastas completas? Carlos me pergunta. Eu vou falar agorinha de pastas, tá, Carlos? O que dá para fazer no Mendeley é pegar todos os documentos que estão numa pasta e enviar de uma vez só para a biblioteca. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, na minha área de trabalho, uma pasta chamada Documentos Novos, que eu coloquei aqui, ó, 4 documentos, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu quero que esses documentos, eles vão para a Biblioteca Mendeley mais de uma vez só. Como que eu faço isso? Porque eles estão colocados nessa pasta, eu vou no Mendeley e lá na barra de menus, na opção File, eu clico na opção Add Folder, tá? Então, quando eu clico aqui em Add Folder, ele abre uma caixinha com as pastas no meu computador. Eu tenho que buscar onde está essa pasta, que no meu caso se chama Novos Documentos, ou Documentos Novos. Sou meio esquecida, mas vamos lá. Eu coloquei no desktop, tá? Na minha área de trabalho. Então, eu vou abrir aqui a hierarquia da pasta área de trabalho. E eu vou selecionar aqui a pasta Documentos Novos, tá? Que é onde tem aqueles 4 documentos. Vou clicar aqui nessa pasta, selecionando-a, e vou clicar em OK. E aí, aqueles 4 documentos, eles entram aqui na minha biblioteca. Não significa que fazendo isso, eu vou estar criando uma pastinha aqui no Mendeley que vai estar abrigando esses 4 documentos. Não, eu estou simplesmente puxando de uma vez só aqueles 4 documentos para cá, tá bom? De uma única vez, ok? O que eu quero mostrar para vocês também é que eu tenho aqui nessa minha biblioteca, tá? Nessa minha área de trabalho, uma pastinha chamada Documentos Automáticos, tá? Ela tá vazia, é uma pasta que eu criei normalmente, igual vocês criam as pastas no computador de vocês, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero que essa pasta tenha uma ligação com o Mendeley, de modo que todas as vezes que eu fizer o envio de um documento para essa pasta, tá? Colocar um documento nessa pasta, havendo conexão de internet, o Mendeley automaticamente puxe para a biblioteca, ok? Como que a gente faz isso? Eu preciso cadastrar essa pasta como uma pasta do tipo Watered Folder, tá bom? Ou seja, eu venho aqui na biblioteca Mendeley, clico aqui na opção What Folder e aqui abre uma caixinha para mim, tá bom? Nessa caixinha eu tenho várias abas. A aba que eu vou querer agora nesse momento é o Watered Folders mesmo, já entra na aba que eu preciso. E aqui eu vou mais uma vez procurar uma pasta, só que agora é aquela pasta Documentos Automáticos, que está também lá na minha área de trabalho. Então vou abrir aqui a hierarquia do desktop. Vou selecionar a pasta ao clicar na caixinha ao lado do nome dela, tá? E aí, o que a gente vai ter? Eu vou clicar no botão Apply e depois no botão OK. Pronto. Eu já cadastrei essa pasta como uma pasta do tipo Watered Folders. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e pegar um documento e colocar naquela pasta ali para mostrar para vocês. Então, tem esse documento aqui, tá? Que eu vou arrastar para aquela pasta Documentos Automáticos. E aí vocês vão ver que o documento vai estar aqui
dentro dessa pasta, tá? E agora eu vou abrir a minha biblioteca Mendeley e vocês vão notar que eu tenho um novo documento aqui. Se eu clicar nele, é aquele mesmo documento que eu tinha acabado de mandar lá no meu computador da área de trabalho, estava soltinho lá, para aquela pasta documentos automáticos. Todas as vezes que eu mandar um documento para aquela pasta, automaticamente o Mendeley, tendo conexão de internet, automaticamente o Mendeley vai puxar para a biblioteca, ok? Funciona dessa maneira. Há um limite de documentos a serem inseridos na biblioteca. Então, Aline, são 2 gigas que você pode armazenar nessa biblioteca. Geralmente, artigos, tá? Falando de artigos, que eu vejo que tem o tamanho de arquivo bem pequenininho, então dá para você colocar muito documento ainda nessa biblioteca, tá? De qualquer maneira, existe sim uma opção de expansão de armazenamento dessa biblioteca, mas é por meio aí de uma assinaturazinha mensal. Nisso, me manda e-mail, a gente conversa, tá? Porque eu não tô aqui para vender para ninguém nada, pelo amor de Deus, viu? É só para falar para vocês que existe sim essa opção, mas que eu acho que não seja tão necessária assim para maioria de vocês, maior parte de vocês, que 2 gigas concentra muita coisa, tá? Heloína me pergunta, automaticamente ele organiza os nomes dos autores, anos e etc. ao inseri-los? Sim, ele organiza tudinho, tá? Daniele me pergunta, como que eu faço para remover as duplicadas? Ai, muito boa pergunta, Daniele. Aqui, ó, você vai entrar na Biblioteca Mendeley e na barra de menus, na opção Tools, Ferramentas, você tem um botãozinho chamado uma opçãozinha chamada Check for Duplicates. E aí você pode vir aqui, tá? E ele vai te mostrar alguns documentos que podem estar duplicados. Você dá uma conferida para ver se de fato está. E se tiver, você pode ir selecionando e pedir para confirmar a junção em um documento só, ok? Vocês viram que eu fiz uma inserção, tá, de documentos digitais nessa biblioteca. Então, todos os documentos eu tinha no meu computador. Mas eu quero propor para vocês que a gente insira nessa biblioteca a referência de um filme, ou de um programa de computador, ou de uma patente, ou de um livro propriamente que eu tenho físico na minha mão. Como que eu faço, tá, para inserir então essa referência na biblioteca? Eu vou ter que inserir de forma manual, tá? Então aqui, ó, eu tenho na opção do menu File a possibilidade de clicar em Add Entry Manually. E aí abre uma caixinha para mim. Eu vou escolher o tipo de documento para o qual eu vou inserir essa entrada manual, tá? Então, se for livro, eu seleciono livro. Se for patente, eu seleciono patente. Dependendo do tipo de documento que eu inserir, que eu selecionar aqui, campos vão ser inseridos aqui, tá? De modo que eu preencha essas informações e depois que eu terminar de preenchê-las, eu posso clicar em Save e aí inserir essa entrada manual. Claro que tudo fica mais fácil, por exemplo, se a gente estiver falando de um documento que tenha DOI. E aí, para isso, eu deixei abertinho aqui em Science Direct um documento só para eu copiar o DOI dele, tá? Quero mostrar para vocês que se vocês por acaso tiverem só o DOI do documento, vocês conseguem fazer essa inserção dessa referência, tá? De forma praticamente semi-automática, tá? Vocês teriam que, então, mais uma vez, repetindo, vir aqui na barra de menus na opção File, selecionar Add Entry Manually. Aqui, vocês vão escolher o tipo de documento, tá? Para o qual vocês vão estar fazendo essa inserção. E aí, como ali anteriormente, lá no Science Direct era um artigo, eu vou selecionar aqui, então, Journal Article. Em vez de preencher as informações aqui, eu posso vir embaixo. Eu tenho um campinho chamado DOI. E aqui eu colo aquela URL do DOI, tá? E aí se acende essa lupinha, eu clico na lupinha. E aí ele vai pensar um pouquinho e vai puxar para mim a informação para ter essa referência desse documento na biblioteca. Eu posso dar Save. E aí eu não precisei digitar todas essas informações, ok?
Vocês devem estar vendo que nessa biblioteca eu tenho documentos, né, que eu tenho aqui o símbolozinho de PDF, ou seja, isso significa que eu tenho o texto completo, tá? Se eu clicar nesse símbolo de PDF ou 2 vezes no documento, eu tenho o texto completo. Alguns documentos eu não tenho o símbolo de PDF. Isso significa que eu não tenho o texto completo, ou porque eu fiz a exportação dessa referência a partir de uma plataforma, como Scopus, ou porque eu mesma tirei o texto completo, tinha o texto completo desse documento, mas poderia não necessitar mais dele, necessitar só da referência, eu pedi para tirar esse do Mendeley esse texto completo. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como é que se faz para tirar, tá? E pode ser também um documento que eu tenha feito a importação aqui para o Mendeley em formato RIS. Falando em formato RIS, se vocês tiverem documentos em formatos como RIS, .bib, enfim, vou te mostrar que a gente tem aqui uma opção chamada Import e vocês podem importar outros tipos de documentos, tá bom? Compatíveis aqui com esses formatos aqui de arquivo, ok? Bem, se eu tenho esse texto completo aqui, ó, tá? E eu não preciso mais dele. Porque pensando já, então, lá na parte de escrita científica, eu não preciso do texto completo nessa biblioteca, tá? Para inserir citações e criar referências. Eu preciso somente da referência do documento. Então, eu posso clicar, então, nesse texto completo. Aqui na caixinha dos metadados, eu desço um pouquinho. E lá embaixo, que é arquivos. Então, ele me mostra aqui o arquivo texto completo, o PDF desse documento. Se eu não quero mais esse PDF, eu posso clicar aqui nesse xizinho e aí eu tiro esse texto completo, ele não vai ficar mais disponível aqui para mim. Se eu mudei de ideia daqui a 2 semanas e preciso que esse documento volte em texto completo para cá, eu clico na referência e no mesmo lugar onde eu fui para tirar, eu venho aqui, clico em Add File, pego o documento correspondente, tá? Seleciono e peço para abrir e aí volta o texto completo para cá. Uma forma de vocês pouparem espaço dessa biblioteca, eu só aprendi com o usuário. Eu falei, nossa, vocês pensam em umas coisas que a gente nunca imagina, né? E eu aprendi com o usuário e estou repassando para vocês, tá? De qualquer forma, eu me falei sobre ter que corrigir, tá? Algum detalhe. Então, por exemplo, vamos supor que nesse texto aqui, ó, nesse documento, nesse título veio errado e não tinha aqui, ó, a palavra Carol, tá? O que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse título aqui, como eu cliquei, se vocês reparar, tá com o meu cursorzinho do mouse, e eu posso apagar, tá? Aí eu poderia colocar, se fosse o caso, dogs, ok? Ah, Aline, veio errado, veio dogs, era Carol. Você vai lá e muda, tá bom? Ah, aqui a página era a página 23. Você pode colocar a página e vai ficar ali como página 23. Tudo é possível de corrigir, ok? Bem, quero falar com vocês que a gente tem, eu vi algumas pessoas falando aí, quando eu abri uma hora o chat, falando sobre pastas, tá? Então vamos lá. A gente tem sim a possibilidade no Mendeley de criar pastas. Você olha aqui, ó, para essa caixinha do lado esquerdo, tá? Eu tenho aqui a opção de criar sim uma pasta para organizar melhor os meus documentos. Eu posso clicar aqui em Create Folder, tá? E aí eu coloco um nome para essa pasta. Vamos supor. Nessa pasta eu quero agrupar, então, para achar mais rápido os documentos que vão ser meu embasamento teórico da minha dissertação. Aí, então, eu dou um nome para essa pasta, eu vou dar um nome de dissertação, porque eu quero, tá? Só porque eu quero. E depois eu clico no Enter do mouse, bato aí na tecla Enter do meu teclado, e aí eu crio essa pastinha, tá? Aline, acho que foi isso que me perguntaram. Dá para criar subpastas? Dá. Posso vir aqui nessa pasta de dissertação, clicar no botão direito do meu mouse, em cima dessa pasta, e depois clicar na opção New Folder, nova pasta. E aí eu crio uma outra pasta, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, só para vocês verem. Eu crio uma subpasta na hierarquia dessa pasta, tá?
Se eu quiser mandar um documento para uma pasta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui de todos os meus documentos, por exemplo, ó, selecionei um documento, vou manter o botão esquerdo do meu mouse pressionado e aí eu vou arrastar esse documento até a pasta. Pode ser a pasta mãe ou pode ser a subpasta, como vocês prefiram, tá? Vai ficar com uma linhazinha preta em volta dessa pasta. Quando tiver essa linhazinha, vocês podem soltar o botão esquerdo do mouse e aí vai entrar aqui esse documento, tá? O que não significa que ele vai sair de todos os documentos, ele vai seguir em todos os documentos, tá? Você só está reorganizando esse documento em um outro local, de modo que você possa encontrar documentos, então, da temática aí da sua dissertação de forma mais fácil, para que você não tenha que ficar aqui, ó, usando essa barra de busca aqui no topo, ó, no topo, na parte superior direita dessa página do Mendeley Desktop, e buscando aqui, por exemplo, ó, diabetes. Para não achar tanto de documento assim, ter que digitar uma palavra e ver encontrar um grande resultado, é mais fácil vocês organizarem pastas com matemática, tá? Vamos lá, que hoje eu tô animada para poder responder várias perguntas. Estou me esforçando muito, pessoal. Então, calma aí, deixa eu já colocar como respondidas as que eu respondi. Só um pouquinho, que aí eu não me confundo. Sérgio me pergunta, algumas referências de ensino Mendeley apresentam alguns erros. ABNT, por exemplo, ele diz, vi que dá para fazer algumas correções, porém é difícil, pois deve-se ter um certo conhecimento de programação. Existe algum treinamento para fazer uma correção das referências? Então, na realidade, o que você quer falar com erro, talvez eu acho que seja desatualização. Particularmente para o ABNT e algumas das regras dos estilos mais famosos, eles têm várias customizações. Se você pegar e colocar a ABNT lá, você vai encontrar a ABNT de várias instituições, tá? Então, quando eu falo dessa parte de mudar de estilo, enfim, utilizar o estilo ABNT, eu sempre oriento isso, tá? Que seja verificado dentre os estilos ABNT, que seja escolhido um de acordo com a orientação do sistema de bibliotecas da tua instituição, tá? Ou da biblioteca que te dá suporte, bom? Em relação à criação e a edição de um estilo de citação, sim, é preciso ter conhecimento da linguagem CSL, essa linguagem que é utilizada para criar e editar os estilos no Mendeley, tá? Para editar é um pouco mais fácil, eu tenho um manual de edição, tá? Para a criação é um pouco mais difícil, requer realmente um pouco mais de conhecimento, tá? De TI. Sendo muito sincera, não existe um treinamento para correção dessas referências. Eu fuxiquei e eu mesma montei um materialzinho de edição. Eu perguntei esses dias para a equipe técnica se eles tinham uma orientação de como criar um estilo, e a resposta que eles me deram é de como é um software, né, que foi a palavra que eles usaram, de terceiros, né, que é utilizado, eles não tinham total controle, porque na verdade quem cria e edita os estilos de citação do Mendeley são terceiros. Isso não é feito pela equipe técnica, tá? E aí eles falaram para mim, me deram alguns links assim de orientação, mas reconheço que sim, é preciso conhecer um pouco mais de programação, tá bom? Cíntia me fez uma pergunta, se eu excluir o artigo do meu notebook, ele some da biblioteca do Mendeley? Então, Cíntia, o correto é isso não acontecer, tá? E várias vezes eu apaguei do meu computador e o documento continuou. Estou sendo muito sincera com você. Em um outro momento, eu senti sim a falta do texto completo. Então, a minha indicação é de que não apague, tá? Eu sei que vocês querem, obviamente, poupar espaço, e eu concordo plenamente com vocês, tá? Mas em alguns momentos a gente vê alguma inconsistência nesse processo, tá? E além dar uma notícia para vocês, que a gente está falando do Mendeley Desktop, mas mais ou menos aí, não vou falar curto prazo, porque eu não sei exatamente o prazo de tempo, mas a equipe já está trabalhando numa nova versão de gestor de referências Mendeley, vai ter um outro nome chamado Mendeley Reference Manager. Ele já está até disponível, vocês podem até baixar, depois eu mostro para vocês como fazer para baixar. Pode até comparar com o Mendeley Desktop, e o que eles estão trabalhando é que para que possa esse novo Mendeley Reference Manager, também vai ser um programa instalado,
tá? Ele possa abarcar, então, trazer com ele todas as funcionalidades do Mendeley Desktop e depois a gente vai aposentar o Mendeley Desktop, tá? Vai ser praticamente o mesmo funcionamento, as mesmas coisas, mas só para trazer isso para uma versão de programa mais atual, que elimine alguns bugs, tá bom? Márcia, eu acho que eu te mostrei como criar diferentes pastas. Acho que está respondido. Me fala aí, tá bom? Se eu te respondi direitinho. E aí, pessoal, daqui a pouco eu volto em mais perguntas, tá? Eu tenho a opção também de criar grupos. Grupos estão relacionados à colaboração. Então, se eu quero compartilhar referências, eu quero compartilhar um texto completo, eu tenho que criar um grupo, tá? Então, eu posso criar aqui um grupo na opção Create Group, nessa caixinha aqui do lado esquerdo, tá? E aí, a gente dá um nome para esse grupo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Treinamento Unicamp. Ok. Posso dar uma descrição para esse grupo, tá? Ah, esse grupo tem a finalidade disso, disso, daquilo, tá? Ou posso não colocar. E aí eu tenho que escolher um tipo de grupo. Os grupos podem ser públicos, de convidados ou privados. Grupos públicos são grupos abertos, ou seja, qualquer pessoa da rede Mendeley, uma dentre essas 11 milhões de pessoas que fazem parte da rede Mendeley, podem visualizar e podem postar nesse grupo, se esse grupo for público, independente que elas não tenham nenhuma relação com a Unicamp. Nós temos um grupo de convidados, que é um grupo que segue sendo aberto, mas essas pessoas de fora desse grupo só conseguem ler. Elas só podem postar se elas pedirem para serem membros desse grupo e o dono desse grupo autorizar, ok? E nós temos grupos privados, que são grupos fechados, ou seja, só lê e só posta naquele grupo os membros que fazem parte dele, que tenham sido, obviamente, convidados pelo dono do grupo, tá? Pelo criador do grupo. Bem, para compartilhar PDFs, vocês vão ter que utilizar os grupos privados, ok? Nos demais grupos, só se compartilha referências. Bem, falei para vocês que existe uma restrição da conta Mendeley quanto à criação de grupos, de um tipo de grupo. São os grupos privados. Então, a conta Mendeley permite com que vocês possam criar 5 grupos privados de até 25 pessoas cada grupo, ok? Então, posso criar, então, aqui esse grupo. Vou escolher privado. Posso colocar aqui o e-mail das pessoas as quais eu quero que sejam membros desse grupo. Como posso não colocar aqui agora, tá? Mas se eu não colocar os membros agora, não indicar o convite para os membros agora, eu só vou poder fazer isso depois lá pelo Mendeley Web, tá? Toda a administração do grupo, ela acontece no Mendeley Web, ok? E aqui eu tenho o grupo Treinamento Unicamp, como ele é privado, ele fica com esse ícone de cofre, tá? Grupos públicos e de convidados, eles têm esse íconezinho que é o bonequinho praticamente entrando na pastinha, tá? E para fazer o envio de um documento para um grupo, eu faço da mesma forma como eu fiz para a pasta. Então, eu seleciono o documento, tá? Mantenho esse botão esquerdo desse documento, do mouse pressionado e arrasto esse documento aqui até o grupo, tá? Aline, e se eu arrastar? Opa, eu arrastei errado. Eu sempre vi que eu falei para vocês, lembrem. Calma aí, vamos de novo. Que eu tenho que estar com a linhazinha preta certinha em cima do grupo. Aí sim, aí eu posso soltar o botão do mouse e aí o documento de fato vai para o grupo, tá? Aí vocês podem me perguntar, Aline, e se eu mandar, tá, para um grupo de convidados? Esse aqui é um grupo de convidados, esse Qualitative Research Methodology. Um texto completo. O que vai acontecer? Não vai aparecer esse texto completo para os membros, só as referências. Eu faço parte aqui desse grupo, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum desses documentos em texto completo. Por quê? Porque é um grupo de convidados, ok? Quero falar agora com vocês da última parte. Mendeley tem sempre muita coisa para falar, mas se eu vou falar de tudo, eu vou ficar com vocês aqui até a semana que vem. E quero mostrar então com vocês, para vocês, a parte de escrita científica, onde vocês vão inserir citações e criar referências com o Mendeley, tá? Bem, para isso a gente precisa associar
ao editor de textos um plugin, tá? Esse plugin, ele tá disponível aqui na barra de menus, na opção Tools, Ferramentas, e temos aqui a opção Install MS Word Plugin, tá? Para mim, então, install, porque eu tenho já esse plugin instalado. Se você tem LibreOffice, vai aparecer para você Install LibreOffice Plugin. Você vai clicar para instalar, se certificando de que está com o seu editor de texto fechado, tá? O que vai acontecer? A instalação é muito rápida e aí vai abrir para você aqui no centro da sua tela, tá? Uma mensagenzinha te falando que foi instalado. Ótimo. Quando disser para você que está instalado, você pode vir aqui, abrir o teu editor de textos, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou simular com vocês esse processo de escrita científica. Diego me pergunta, é possível fazer um download de um artigo? Ele botou entre parênteses PubMed, para que ele seja inserido diretamente na biblioteca Mendeley. Diego, no finalzinho eu vou te mostrar como fazer isso, tá? A gente pode fazer isso por meio de uma extensão chamada Web Importer, tá bom? Natália me perguntou, Aline, se eu já tenho várias pastas com artigos, quando eu adiciono no Mendeley, ele ficará separado por pastas ou não? Não, Natália, não vai ficar separado por pastas. Eles vão todos os documentos lá para a seção de All Documents, tá? E aí você vai ter que separar manualmente por pastas, ok? Então, eu abri aqui o meu editor de textos. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa fonte para a gente trabalhar um pouco melhor. Vou colocar aqui, pessoal, um texto aleatório para a gente fazer uma simulação de inserção de citação e criação de referências, ok? Bem, tem um texto aleatório que eu criei aqui e eu vou querer começar a inserir as citações. Então, primeira coisa, se você tem o LibreOffice, o campo do plugin do Mendeley vai aparecer aqui como uma, vamos colocar assim, uma abinha horizontal, tá? Vai estar aqui mais ou menos nessa altura. Se você tem o Word, como eu, você vai aqui no menu Referências e você vai encontrar um campo todo dedicado ao Mendeley, tá? Esse campo que a gente vai usar. Daqui a pouquinho eu converso com vocês sobre o Mendeley Site, ok? Bem, quero inserir uma citação. O que a gente vai fazer? Vamos posicionar aqui o cursor do mouse após a sentença devida e vou lá no campo do Mendeley e vou clicar em Insert Citation. Então, eu vou clicar em Insert Citation, vai abrir essa caixinha. Eu vou dar alguma palavra que permita que o Mendeley reconheça qual é o documento na minha biblioteca que eu quero inserir a citação, tá? Então, eu posso dar uma palavra no título, o nome ou o sobrenome de um dos autores. Eu posso dar uma palavra que eu lembro que tinha lá no resumo, nas palavras-chave, enfim. Eu quero aqui um documento que tinha no título a palavra diabetes. Vou colocar aqui diabetes. Ele vai me dar várias opções de documentos onde ele encontra diabetes. Eu vou buscar documentos que tenham no título, porque eu disse para você se eu queria que fosse no título. Eu encontro o documento. Vamos supor, por exemplo, eu quero esse aqui. Eu clico nesse documento e depois eu clico em OK. E aí, ele vai inserir a citação. Ele está inserindo aqui no estilo APA, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que seria fazer a mudança de estilo, ok? Vamos fazer de novo, então. Posiciono o cursor do mouse após aí a sentença. Eu clico em Insert Citation. Abre a caixinha e busco aqui o documento. Ah, eu quero o documento de um autor que tinha o sobrenome Giglio. Vou colocar aqui, ó, Giglio. Ele me retorna o documento, eu seleciono o documento que eu quero e depois eu clico em OK. E aí pronto, eu insiro aqui, tá? Essa biblioteca, essa citação, ok? Bem, aqui eu tenho a opção de inserir uma dupla citação se eu quiser, tá bom? Como que a gente faz isso? Eu clico aqui em Insert Citation, abro a caixinha do Mendeley, digito o primeiro, a palavra que eu vou usar para reconhecer o primeiro documento, a primeira citação, tá? Então, vou buscar aqui documentos que tinham no título a palavra mucosa, vou encontrar aqui, vamos ver onde a gente tem mucosa no título, temos aqui esse documento, vou selecionar ele, tá? E eu não dou OK, não quero inserir uma dupla,
Em vez de dar OK, faz a busca pelo segundo documento. No meu caso aqui, eu também quero um documento que fale de mucosa. No título. Então, vamos ver aqui, ó. Tem um outro documento sobre mucosa. Eu vou clicar nesse documento. E aí, como eu já inseri as duas para essa dupla, tá? Aqui no meu exemplo, eu posso dar OK. E aí, eu insiro uma dupla citação. Tá bom? Bem, Aline, eu não quero ter que apertar no Insert Citation e digitar alguma coisa nessa caixinha, porque eu não gosto muito da organização de como ficam os documentos aqui, fica um monte de palavras junto. Tem uma forma que eu possa fazer para inserir uma citação sem ser dessa forma? Tem. A gente pode vir aqui, em vez de digitar, você pode clicar em Go to Mendeley, tá? E aí vai abrir essa biblioteca Mendeley sua. Você pode ir ou em todos os seus documentos, ou num grupo específico, como você queira. Busca o documento, então, para o qual você vai inserir a citação. Então, eu vou querer esse documento aqui, por exemplo. Eu seleciono esse documento e lá na barra de menus, eu clico na barra de botões, me perdoem, eu clico no botão Site, com essas aspinhas aqui, tá? Vou clicar no site e aí ele insere para mim, tá? Essa citação. Ah, deixa eu apagar isso aqui. Eu quero fazer um negócio diferente. Ah, Aline, eu quero inserir, por exemplo, uma citação indireta. Tipo, coloco aqui, segundo Turner. Turner é o nome do autor. Como que eu faria para inserir, então, essa citação? Eu vou clicar aqui em Insert Citation. Vou na caixinha do Mendeley. Como eu sei que o nome do autor já é Turner, então eu posso colocar aqui Turner. E clico no título desse documento aqui, na informação desse documento que está aparecendo aqui. Então, clico aqui e eu não dou OK. O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso que está em azul. Então, apaguei. E do lado do 1998, se vocês separarem, eu tenho um ponto e vírgula, que eu apago também. E aí eu tenho aqui aberta para mim uma caixinha para eu editar essa citação. Se fosse o caso de eu precisar adicionar uma página, por exemplo, foi na página tal, na linha tal, eu poderia selecionar aqui e colocar na caixinha a informação correspondente, tá? De mesmo modo, eu posso colocar aqui um prefixo ou sufixo, quando eu vejo que vocês colocam, por exemplo, tradução ou APUD, né, citação da citação, alguém citou um autor citou o outro, foi citando. Mas eu quero propor para vocês agora como a gente faz para suprimir o nome do autor. Então, para que venha nessa inserção da citação, dentro dos parênteses, conforme esse estilo APA, só o ano, tá? Então, eu vou clicar aqui em Suppress Author e eu dou OK. E aí eu insiro essa citação dessa forma, tá? Porque eu tô colocando com as minhas palavras o que o Turner falou, tá? Bem, eu posso editar uma citação que eu já tenho inserido. Como eu faço isso? Clicando na citação com o botão esquerdo do meu mouse. Vocês vão reparar que quando eu clico numa citação, some aqui o botão Insert Citation e aparece o botão Edit Citation, tá? Então, quando eu clico no Edit Citation, eu posso editar essa citação, tá? Então, se fosse o caso, adicionar aí mais citações para fazer uma dupla, poderia, ou poderia novamente apagar essa parte toda azul, o ponto e vírgula, e de novo ver aquela seção de edição desse estilo, ok? Dessa citação, ok? Agora, para mostrar para vocês aqui como seria o processo de inserir as referências. Então, vou digitar aqui referências e a gente vai inserir as referências, tá? Vou só baixar um pouquinho essa página. Então, a gente tem aqui. No campo do Mendeley, eu tenho um botão chamado Insert Bibliography, que eu vou clicar nele e aí insere para mim
essas referências, de acordo aí com o estilo, no caso, que é o Atlas Edison, tá? E aí vocês provavelmente vão pensar, Aline, e se eu precisar de outro estilo? Eu posso vir aqui na caixinha de estilos, tá? E selecionar o estilo que eu quero. Eu quero nele e vira, por exemplo. Aí, pessoal, desculpa, caiu. Foi sem querer. Agora eu vi que vocês falaram, som falhando. Claro, porque caiu. Desculpa. Um monte de gente em casa. Acontece isso de vez em quando, né? Somente essa parte da tarde, parece que as pessoas gostam de usar a internet essa hora e fica sobrecarregando o sistema. Vamos lá então, pessoal. Eu estava falando do processo de mudar de estilo. Vocês acompanharam até a parte de inserir as referências, né? Perderam? Então tá. Calma aí. Deixa eu fazer então de novo. Deixa eu apagar tudo de novo. Vou apagar e vamos começar tudo de novo. Vou inserir as referências. Como que a gente faz aqui? Eu venho aqui no campo de plugin do Mendeley, tá? E clico em Insert Bibliography. Só isso. E aí insere para mim, tá? Eu estava falando com vocês, que começou a falar, acho que muito, que a gente pode mudar de estilo, tá? Então, o que é para um outro estilo? Clicando nessa caixinha de Style, tá? E selecionando um outro estilo. Então, se eu seleciono aqui, ó, Nature, por exemplo, ele vai para estilo Nature, tá? Se eu quiser um estilo que não está nessa seção de mais estilos, More Styles, tá? Vou clicar em More Styles, vai abrir essa caixinha daqui. Antes de você se preocupar em ter que, de fato, instalar um estilo, dá uma olhada se o estilo que você quer não está listado aqui, tá? Nessa primeira abinha de instalados. Dá uma olhada aqui nessa primeira listagem. Então, eu venho aqui, clico no estilo que eu quero, por exemplo, se fosse o Science, iria clicar no botãozinho Use this style, ia dizer para mim que está selecionado, e aí eu dou Done. Tá tudo ok? E aí muda para o estilo Science, ok? Beleza. Seguinte, se eu quiser um estilo que não está listado aqui nessa primeira parte, tá? Nessa primeira lista. Quando eu venho no mais estilos, no more styles, ele também não estar aqui nessa lista de instalados, aí eu tenho que vir aqui no get more styles e fazer a busca pelo estilo, tá? Então eu vou buscar o estilo para efetivamente instalar. Pessoal, tá falhando para todo mundo? É isso? Eduardo me falou que não. Diego disse que não. O disseram que melhorou, tá normal. Às vezes, eu sei que a minha internet caiu, mas de repente pode ser oscilação também na de vocês. Tá bom agora? Então tá. Ó, na gravação, eu já caí algumas vezes, em outras gravações de outros webinars, e a pessoa já comentou algumas vezes que falhou, e nunca ficou falhado na gravação, não, tá? Então, relaxem. Vocês vão conseguir na gravação acompanhar tudinho, tá? Mas conforme for, vai falando, ó, perdi a parte tal, vai falando que eu vou tentando aqui fazer essa... falar de novo o que eu falei, tá bom? Ok. Seguinte, pessoal. Aqui, para mudar, então, para um outro estilo que eu estava falando, que não estivesse listado aqui, vamos de novo, tá? E quando eu venho no mais estilos, também não está listado nessa aba de instalados, aí eu tenho que buscar para instalar o estilo e vou clicar nessa aba de Get More Styles. Então, vou digitar aqui o nome do estilo que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu quero Achievements in the Life Sciences. Esse, por exemplo. Eu vou clicar aqui em Achievements in the Life Science, vou clicar em Install, vai dizer para mim que está instalado. Se eu quero usar agora esse estilo, eu venho aqui na aba de instalados, clico aqui em Achievements in the Life Sciences e depois eu clico em Use this style. E em seguida, Done.
e aí a gente chega no estilo Achievements in the Life Science. Eu vi que estavam me perguntando para falar sobre o ABNT. E aí eu posso sim mostrar para vocês o ABNT. Aqui eu já tenho o ABNT pré-instalado. Então eu venho aqui em mais estilos, tá? Na minha abinha de instalados eu tenho a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como eu disse para vocês, eu tenho vários ABNTs. Eu sei que é um estilo só, mas eu tenho várias customizações de instituições, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Esse Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu vou clicar aqui no Use this Style, vou clicar em Done, e ele vai aparecer para mim, tá? Como eu comentei com um dos usuários que me perguntou, que eu não lembro o nome, tá? Eu tenho várias customizações. Se eu mostrar para vocês, por exemplo, um estilo que foi customizado pela irmã de vocês, USP, lá da Escola de Comunicações e Artes, vocês vão ver que é um pouquinho diferente, tá? Então, eu tenho aqui também já pré-instalado. Eu vou clicar aqui, então, aqui em Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes. Vou clicar em Use this Style, vai estar selecionado. Eu dou Done. E o ABNT, eu vejo a diferença clara aqui, porque aparece o DOI, por exemplo. Tá? Eu não sou especialista em normatização, em quais são as particularidades de cada estilo. Então, as melhores pessoas para conversar com vocês sobre isso são os bibliotecários, eles entendem disso, tá? Principalmente os bibliotecários da seção de referência, eles são super entendidos disso, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, busquem apoio para saber qual, então, é a ABNT que está inserido aqui no banco do Mendeley, vocês devem utilizar, ok? Beleza. Eliette, eu peguei agora no chat, ela falou, porque a norma mudou. Eu sei, exatamente isso. Então, vocês vão utilizar, no caso, se vocês fossem utilizar, poderiam utilizar esse da USP, tá? Eu nunca falo, usem esse que é o mais atual, porque eu já escutei de instituição falando para mim, não, a gente está usando aquele outro mesmo. Então, tá bom, ok. Vocês é que definem instituição com os usuários, tá bom? Eu tô só mostrando para vocês como que funciona esse processo. Quero comentar com vocês 3 detalhes, eu juro que eu não vou passar muito tempo. Primeiro detalhe muito importante, como vocês vão fazer para salvar esse documento, tá? Primeiro ponto vocês têm que salvar em 2 versões. Uma versão é uma versão com macros e uma outra versão que é sem macros. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão aqui no campo do Mendeley, na aba de referências, aquele mesmo que a gente estava trabalhando antes. Vai clicar aqui na opção Export As, tá? E aí a gente tem 2 opções. Compatible with LibreOffice, que significa com macros, e Without Mendeley Fields, ou seja, sem macros. Para que vocês precisam de uma versão com macro? Você terminou o trabalho, em algum momento no futuro, você precisa mexer nele, precisa alterar o estilo de estação, ou precisa inserir mais estações. Para fazer isso e continuar do ponto que vocês partiram, tá? Precisa ter uma versão com macros. Então, vocês vão ter que salvar uma versão compatible with LibreOffice. E vocês precisam de uma versão sem macro, para quê? Para o momento que vocês forem, por exemplo, mandar esse documento para o orientador de vocês, ou quando vocês estiverem fazendo a submissão do trabalho para a revista, tá? Por quê? Vocês precisam andar sem macros para não ter uma vinculação. Porque pode chegar lá no corpo editorial, eles receberem esse documento, ou o seu próprio orientador, e eles não terem esse documento aqui, por exemplo, ó, na biblioteca Mendeley deles, ou sequer terem Mendeley. Então, o que vai acontecer? Quando eles forem abrir o documento vai ficar procurando uma macro para rodar, para poder trazer informação e não vai encontrar, porque não tá ali, não tem o Mendeley Desktop, ou se tem, não tem aquele documento. E aí, por isso, vocês vão ter que para a submissão para a revista, por exemplo, por teu orientador, você vai salvar uma versão without Mendeley Fields, ok? É necessário que vocês tenham essas 2 versões, tá bom? Outro ponto importante, tá? É sobre o Mendeley Site, tá certo? Vocês devem estar curiosos, olharam aí, e eu tenho aqui um pluginzinho instalado aqui também no meu Word. Se chama Mendeley Site, ele não está disponível para todos os usuários. Então, me escutem. Se você tem
Word Online, Word para iPad, Word versões 2016 ou mais atuais, ou Office 365, possivelmente, não vou dizer com 100% de certeza, porque acontece em alguns casos como o meu, mas você possivelmente não vai conseguir instalar, associar esse plugin aqui do Mendeley, tá? No teu editor de texto. Então, para vocês que têm essas versões, vocês precisam associar o Mendeley Site. É um plugin que faz exatamente a mesma coisa do que eu mostrei aqui para vocês, tá? O que acontece é o seguinte, que ele é um pouquinho mais fácil, tá? De interação. É bem assim fácil de entender o processo dele. Então, se você tem essas versões, use, vai ter que usar o Mendeley Site. Vou te mostrar ali daqui a pouquinho o caminho para associar ele ao teu editor, tá? Vocês vão me perguntar, quem prestou muita atenção deve ter visto que quando eu abri o meu editor de textos, tá? Eu tinha aqui, apareceu que é um Office 365, tá? De fato é, mas o meu Office 365 é customizado aí pela galera do Tailors V, tem umas modificaçõezinhas aí, e aí eu consegui, com o apoio da equipe técnica, fazer a instalação do MS Word Plugin, que é esse pluginzinho que a gente trabalhou, tá? Mas o certo para usuários de Office 365 como eu, é que vocês só tenham o Mendeley Site, tá? Para ter a associação do Mendeley Site, vocês vão ter que vir aqui na página do Mendeley, lá no www.mendeley.com. Só um pouquinho que ele vai entrar na minha versão web, eu vou ter que sair, porque ele já associou o login do Mendeley Desktop, e aí ele já abre lá. Tá? Aqui é só para vocês darem uma olhadinha, essa é a interface da versão web. Vocês dão uma passeada nela, tá? Deixa eu fazer o logout para mostrar para vocês onde é que vocês vão fazer a associação do Mendeley Site, tá? E aí eu vou colar também no chat. Vocês vão chegar aqui no www.mendeley.com e vão baixar um pouquinho a página, tá? E nós vamos ter algumas opções aqui. Vocês vão selecionar, então, a opção Reference Management. E aqui eu tenho várias coisas que eu posso instalar ou associar com o Mendeley. Vou só mostrar para vocês aqui, ó, que a gente tem o Mendeley Reference Manager, que é o futuro substituto do Mendeley Desktop. Ele tem essa cara aqui. Se vocês depois quiserem fazer o download para comparar, pode fazer, tá? Só fica atento que com ele ainda não é possível ter esse plugin com o editor de texto, tá? Mas ele está no caminho para isso. Eu tenho aqui, então, a possibilidade de fazer a associação do Mendeley Site, obter o Mendeley Site para o meu editor de texto. Vou colar aqui, ó, no chat, para que vocês consigam ver, tá? Só um pouquinho. Pronto. Esse aí é o caminho para a obtenção do Mendeley Site. E, para terminar, que eu tinha prometido para alguém que me fez uma pergunta, que me perguntou sobre como fazer o envio de Cielo, depois me perguntaram do PubMed para Mendeley direto. A gente tem aqui a opção de associar uma extensão chamada Web Importer, nesse mesmo caminho. Mas, de qualquer forma, eu vou colar o link aqui para vocês, tá? Só um pouquinho. E aí vocês vão obter o Web Importer. Ele é compatível com o Chrome e com o Mozilla Firefox. Quando vocês forem por esse caminho aqui para adicionar essa extensão, é bem facinho, vocês vão ter aqui um símbolozinho do Mendeley do ladinho aqui, tá? No navegador de vocês. O que a gente vai fazer? Eu preparei aqui um texto completo, aqui, por exemplo, que eu tenho aqui do Cielo, tá? O que a gente vai fazer? Eu abri esse texto completo e quero mandá-lo para a biblioteca Mendeley. E aí, basta eu ter o Web Importer, tá? Para não ter que precisar fazer o download. Clico no Web Importer, na extensão que eu adicionei. Ele vai me pedir, pode me pedir para fazer o login. Eu vou falar que quero fazer um login sim. Me pede para escolher a conta. Eu faço o login. E aí, daqui a pouquinho, vai reconhecer que conta Mendeley, então, é essa. E
Aí eu preciso de um pouquinho de paciência de vocês, que vai demorar um tiquinho só para aparecer aqui. Ele pega, reconhece aqui o documento, ele já está fazendo a conexão para levar o PDF junto, tá? E aqui a gente pode mandar esse documento ou para uma pasta, ou para um grupo direto, ou para a biblioteca, tá? E aí eu posso clicar no Add. Como eu tenho o texto completo, ele vai levar, daqui a pouquinho vai aparecer tanto o PDF quanto a referência, tá? E aí, para facilitar o processo, que eu vejo que a minha internet está meio lenta hoje, deixa eu já sincronizar. Deixa eu ver uma palavra aqui. Daily. E aqui, ó, a Survey of Parabens in Commercial Baby Wipes é aquela mesma referência. Ele está trazendo para mim aqui o texto completo. Mais um pouquinho, eu tenho aquele texto completo aqui para mim, tá? De igual forma, eu posso mandar referência de uma notícia. Então, tenho aqui, por exemplo, uma página do Jornal do Brasil, tá? Com uma notícia. E aí, eu abri essa notícia, tá aqui, ó, se eu quiser ler. Posso clicar no importador. Como é só referência, é mais fácil. Ele reconheceu aqui, ó, que é de uma página da web. Eu clico na caixinha e peço para enviar. Conari, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa ele pensar um pouquinho. E aí, essa referência da nossa notícia também vem para a biblioteca, tá? Deixa eu fazer de novo. Só um pouquinho que eu quero mostrar para vocês. Já achei aqui, ó. Brasil tem 43 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, diz Conari, tá? Minha dica é sempre que fizer o envio dos documentos para cá, clique em sincronizar para a gente evitar qualquer errinho, qualquer probleminha, tá, pessoal? Criem esse bom hábito que não leva muito tempo e é benéfico para vocês, tá? Vou responder mais umas 3 perguntinhas e aí, para ser democrática, eu vou descer lá embaixo, tá? Para tentar responder pelo menos as 3 perguntas sejam mais lá embaixo, tá? E aí a gente termina, porque eu não posso passar muito tempo com vocês, tá? Porque senão eu tinha prometido que ia ser 1 hora, eu já passei mais de 12 minutos, tá? Kaline me pergunta, tem o estilo ABNT disponível? Tem, Kaline, sim, tá disponível sim. Aqui me perguntam, Mariana, é possível criar alertas para artigos no Mendeley, por favor? Mariana, lá no Mendeley Web, se eu faço o login aqui, ó, você vai ver que eu tenho, não alertas, tá? Mas eu tenho sugestões de artigos, de documentos, com base em documentos que eu coloquei na minha biblioteca, tá? Então, ele vai aqui me sugerindo outros documentos, tá bom? Mas é só sugestão mesmo, perfeito? Deixa eu ver mais aqui. Como as referências completas aparecem lá embaixo? Ah, fácil. Deixa eu apagar de novo. Eu inseri as referências e simplesmente cliquei aqui no botão Insert Bibliography. Simples assim, tá? Vamos ver aqui. Quando instala o estilo online, ele automaticamente sincroniza com o desktop? Sim, ele vai pegar a informação do estilo, tá, na nuvem e vai sincronizar com você. E todas as vezes que tiver instalado, você vai poder usar offline, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver mais umas perguntas, passar lá para baixo. O Mendeley é melhor que o EndNote ou é similar? Sabrina me pergunta. A pergunta é clássica, Sabrina. Seguinte, o Mendeley é também um gestor de referências, tá? Eu sei que, claro, eu vou sempre estar puxando o peixe pro meu lado, tá? E o pessoal da Clarivate também é por deles, é normal. Mas o que os usuários me falam, tá? É que geralmente o Mendeley tem uma interface mais amigável. Eu não sou usuária de EndNote, então, pessoalmente, eu não sei se é isso ou não, mas o pessoal diz que é muito mais fácil interagir com o Mendeley e que nós temos uma versão desktop que está, obviamente, disponível para vocês de forma gratuita, tá? Sei que o
O EndNote é gratuito para vocês, a versão online, não é isso? E aí é também utilização de cada um. Tem pessoas que gostam mais de um, se adaptam mais com o outro. É questão de preferência mesmo, tá? Mas gestor de referência os dois são, tá bom? Assim como nós temos outros aí no mercado. Pessoal, eu vi que vocês têm muitas perguntas sobre Mendeley, sobre ligação com LaTeX. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu vi passando aqui, tá? Mas nós temos 776 participantes e então fica um pouco complicado de eu conseguir responder todo mundo. De qualquer maneira, não fiquem chateados comigo, tá? Me manda um e-mail, que vai ser um prazer poder te responder. Quem já me mandou e-mail sabe que eu sempre respondo. Demora às vezes um diazinho e meio, porque a minha caixa é muito lotada, mas eu sempre respondo, tá? Então, se você precisar de qualquer suporte, me manda um e-mail. Aqui, ó, eu vou colocar para vocês. Melhor do que eu digitar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir uma apresentação minha, que aí eu já coloco no final. Vou colocar para vocês lá na paginazinha onde vocês vão baixar o certificado, tá? Essa apresentação aqui, ó, completinha, tem muita coisa, com passo a passo de tudo aí que eu falei com vocês e um pouquinho mais, tá? Então aqui eu vou deixar os meus contatos, tá? De e-mail, para vocês falarem comigo. A gravação, mais uma vez, vai ser disponibilizada para a Unicamp, tá? Entre hoje e amanhã. E aí eles vão subir nas redes dele, nos canais deles. A Michelle, eu lembro que ela me falou no canal no YouTube, tá? Em relação ao certificado, tá? O certificado de hoje pode ser que chegue para vocês entre sexta e segunda, tá? Então, se não chegar amanhã ou no fim de semana, já sabem que pode ter acontecido um atrasozinho, é normal, tá bom? Então, até segunda-feira vai chegar para vocês um e-mail automático do Zoom no meu nome, tá? Em meu nome. E aí vai te indicar todo o que você necessita, o link e o código para fazer download do teu certificado. Tá bom, pessoal? Foi um super prazer estar com vocês sempre. Muito obrigada. Agradeço a Michelle, que é representante, de colocar ela para falar com vocês, porque hoje o Zoom tá me deixando ver quem são vocês aqui na listinha de todos os participantes, tá? Mas agradeço de coração, Michelle, pela oportunidade, por toda a organização. Vocês são 10. É muito bom estar em parceria com vocês, tá? E eu me coloco sempre à disposição de vocês, usuários da Unicamp. Contem sempre comigo e com a Eusevia, tá bom? Vou parar aqui a nossa gravação, então, aqui de maneira formal, tá? E aí eu encontro vocês numa próxima, em outras sessões. Quem sabe na próxima eu esteja aí presencialmente na Unicamp, tá bom, pessoal? Muito obrigada, fiquem bem. Tchau, tchau!